Escalas de trabalho 6x1, 5x2, 4x3. No vídeo de hoje a gente vai explorar como a tendência de redução da carga horária de trabalho tem relação com a cultura organizacional. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Bom, para começar essa discussão eu quero desconectar ela das discussões político-partidárias ideológicas em relação a redução da carga horária de trabalho. O nosso recorte aqui vai ser sobre mundo do trabalho e cultura organizacional. Para você, empresário, CEO, líder de RH, ter uma boa predição, um bom pensamento abstrato e sistêmico de como o mundo vai ser no futuro, para onde ele está caminhando, rende para você diferencial competitivo. Se você quer estar no lugar certo e na hora certa, você tem que chegar antes lá. Então, quando a gente olha historicamente o que está acontecendo e faz uma predição, uma previsão, a gente vê que a redução da carga horária de trabalho é uma tendência. No final do século XIX, a carga horária semanal trabalhada nos Estados Unidos beirava 60 horas. Hoje a gente está falando isso em manufatura mesmo. Hoje a gente está falando em torno de 35, 40 horas. Então isso é uma redução gradual. A evolução média de horas trabalhadas por pessoas tem diminuído. No mundo do trabalho, a gente tem visto alguns movimentos. Primeiro, um desemprego tecnológico começando a acontecer muito mais presente nas posições de escritório. O Fórum Econômico do Trabalho já tinha apontado isso, dado que o custo marginal de robotização de fábrica é muito caro e a adoção de sistemas, apps, aplicativos que facilitam o trabalho intermediário de escritório iria crescer. E isso foi predito antes da inteligência artificial generativa. E a gente está vivendo isso, uma escalada nesse sentido, né? Então, primeiro ponto, a tendência de redução da carga horária trabalhada por colaborador é uma constante, isso vai acontecer. Mais dia, menos dia, nós vamos viver uma pressão social por todos os atores, stakeholders, mídia social, lifestyle, pós-modernidade, isso é um fato. Então o grande ponto não é a discussão aqui sobre a legislação, sobre o movimento, sobre o custo social disso. Mas se você é empresário, líder, CEO, você tem que ter em conta que a evolução social vai nos levar para uma situação de trabalho com menos horas dedicadas exclusivamente à sua empresa. Então anote isso. Bom, vamos colocar mais molho, né, nessa carne aí, nesse guisado. Vamos entender quais são os sinais que a gente vê do que está acontecendo lá fora e que nos fazem apontar essa tendência, né? Alguns anos atrás, algumas empresas europeias, isso bem antes da pandemia, né? Islândia, Alemanha, o próprio Japão começaram a testar a semana de 4 dias de trabalho. Aí você fala, pô, mas qual que é a lógica por trás disso? Se você, por exemplo, é um dono ou trabalha numa empresa de altíssimo capital intelectual, onde você tem os teus ativos intangíveis geram muito mais valor para a tua empresa do que os ativos tangíveis, né? Tangível é a tua fábrica, o teu maquinário, os teus sistemas. Os intangíveis é o capital intelectual, suas competências, a tua cultura, o teu branding. Então, essas empresas onde você tem um nível altíssimo de capital, de capital intelectual, vamos dizer assim, e de ativos intangíveis, definindo o valuation dela, essas empresas são as principais empresas que têm capitaneado uma redução de jornada de trabalho. E por que eles têm feito isso? Porque a guerra por talentos, e aqui entenda-se, talento. Talento é toda pessoa que você contrata e agrega valor intelectual ao seu processo. Esses talentos dessas novas gerações não são mais motivados da mesma forma que o meu pai, o seu pai foi motivado. Hoje é líquido e claro, as pesquisas recentes mostram que as gerações mais jovens valorizam muito mais a qualidade de vida, a relação trabalho versus vida, do que o salário propriamente dito. Então, quando a gente olha os movimentos que estão acontecendo, de novo,
tirando efeitos político-partidários ideológicos. Nós temos talentos que agregam valor intelectual à minha empresa, esses talentos devem ser atraídos e motivados e retidos, e eles dão valor a coisas que no passado nós não dávamos. Então, não é a relação de horas disponíveis ao trabalho que vão fazer só o resultado acontecer, mas como que eu aproveito da melhor forma o capital intelectual. Lá no Japão, por exemplo, a Microsoft, quando testou a redução da carga horária de trabalho para trabalhadores de capital intelectual elevado e tudo mais, teve aumento na produtividade, a ponto de compensar o incremento, né, de custo de folha e não entrega do trabalho em termos de horas, né? É claro que esse é um espectro. Se você fosse aplicar isso para o Brasil hoje, é insano você pegar uma fábrica e dizer que ela vai trabalhar em regime 4x3 e que a produtividade vai aumentar a ponto de pagar o custo de folha. Isso não entra nem em fórum de discussão isso, porque essa conta não fecha. Mas, de novo, no âmbito da cultura organizacional, você, líder, tem que entender o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo é que nós temos o capital intangível sendo a grande fonte de valuation das empresas. Capital intangível é produzido com capital intelectual e as pessoas que mais produzem capital intelectual para sua empresa não valorizam mais as mesmas fontes de motivação e recompensa e reconhecimento que a galera do passado. Então, o que nós temos que, estrategicamente, até por segurança, entender que o mundo vai ter movimentos rápidos de evolução nesse sentido. Quem se preparar antes para isso vai sair na frente. Então fique de olho. Para terminar, vamos fazer uma conexão dessas tendências com cultura organizacional. Então, no curto prazo, as empresas que dependem muito de capital intelectual e têm apostado, né, em horários mais flexíveis, jornadas de trabalho híbridas, uma visão mais holística com relação aos benefícios para os colaboradores, entendendo as diferenças entre idades, ou seja, flexibilizando benefícios, no curto prazo, o impacto dessas ações na cultura organizacional são fortíssimas. Vamos pensar em médio prazo. No médio prazo, as empresas que começarem a conectar o resultado delas não a horas dedicadas de trabalho, mas a gestão por entregas, objetivos, problemas sendo resolvidos, no âmbito mais sociocrático, essas empresas vão sair na frente. E para o longo prazo, aqui fazendo um cenário extremamente futurista, as empresas, e aí são as grandes empresas, que ditarem um modelo de vida e de trabalho que se adeque às expectativas das novas gerações, essas empresas vão sair na frente. Hoje nós temos a Amazon voltando para o modelo full presencial e apostando que esse é o futuro. Quem sabe a gente possa ter um modelo mais Spotify, que está apostando no outro lado dessa moeda. Disseram recentemente, a gente não contrata crianças, a gente contrata pessoas que sabem o que eles têm que produzir e qual tempo eles levam para isso. Então, as apostas estão lançadas. Olhando as tendências, você, CEO, empresário, líder de RH, tem que fazer sua aposta e começar a construir um modelo cultural que faça frente ao que a gente vai viver daqui a pouco. Até porque futuro para nós está sendo definido em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Essa é a vida, ok? Um grande abraço, te encontro no próximo Dell Insights e se precisar de trabalhos estratégicos de cultura organizacional, conte com a gente, nós somos a Dell Consultoria. Um grande abraço.